O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão, e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos, Cristo ressuscitou, verdadeiramente ressuscitou. Chegamos ao domingo de Páscoa, ao ponto mais alto da celebração litúrgica, já iniciado ontem com a Vigília Pascal, a Vigília das Vigílias, a noite mais brilhante em toda a liturgia, para comemorarmos a ressurreição de Cristo. E não comemoramos uma lenda, uma história, mas um fato. A liturgia tem como natureza, primeiramente, comemorar os fatos acontecidos na história. A encarnação, o Natal, a ressurreição, o martírio, e assim sucessivamente. Celebra também outros mistérios, que são fatos, mas às vezes fora da história, como rezamos no terço, a coroação de Nossa Senhora no céu como Rainha de todos os anjos e santos. Então, se celebram muitas coisas, mas sobretudo os fatos. E a ressurreição é o fato fundamental da nossa fé. Diz o apóstolo que se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Se não ressuscitou, tudo bobagem. Daí a importância dos cristãos consolidarem uma fé inabalável na ressurreição de Cristo. E a partir de hoje, até o próximo domingo, a liturgia, recordando textos, os evangelhos e o pronunciamento dos apóstolos, quer nos fornecer provas da ressurreição. Quando se fala de prova hoje, sobretudo em ambiente acadêmico,
se pensa em prova empírica. Quem é que pode fornecer prova empírica? A física, a química, não é? A física quântica, se quiserem. Uma prova não empírica, mas uma prova exata, a matemática. Mas perdeu-se, ao longo dos anos, com o empirismo e o positivismo, a possibilidade da prova metafísica, teológica. Percebe? Porque é uma prova argumentativa. E quanto à ressurreição, não há como ter a prova física. A prova física só seria a prova negativa. A prova para negar a ressurreição, que seria o quê? Achar o corpo de Jesus. O Evangelho de hoje nos apresenta o sepulcro vazio. Aí está a prova. A prova eloquente de Deus no silêncio. Tem nada. Não está aqui. Ressuscitou. E isto é um fato que foi conhecido pela igreja primitiva. E os textos dessa semana vão acentuar bastante. É por isso que convido desde já a todos, né? Sei que nem todos podem por trabalho, mas que viessem esta semana para ouvirmos e meditarmos no que a liturgia nos propõe, as provas da ressurreição de Cristo. Essa oitava faz isso de um modo excelente e começou hoje. Vejam a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, quando Pedro, se dirigindo à multidão, vai dizer: nós somos testemunha de tudo o que Jesus fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Eles o mataram pregando numa cruz. Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia, concedendo que manifestasse não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus havia escolhido, a nós, que comemos e bebemos com Jesus, depois que ressuscitou dos mortos. Veja, ele insiste no tema da ressurreição. E vejam que essa plateia não reage. Por quê? Porque sabiam da ressurreição de Jesus. Sabiam que foi um fato conhecido. Aliás, São Paulo, num dos seus pronunciamentos, ele diz que Cristo ressuscitou e apareceu a mais de 500 ao mesmo tempo, e que muitos daqueles ainda viviam quando São Paulo recorda este fato. Então veja, é um fato, né? Mais ainda, outro texto da Escritura diz que foram vistos na morte de Jesus, na descida à mansão dos mortos, muitos mortos ressuscitaram. Está na Escritura. Então é preciso saber ler a Bíblia, não é? E o texto do Evangelho de hoje também é muito forte. Nós vemos aí, Maria Madalena vai ao túmulo, está vazio, e ela sobressaltada, né? Veja que esta é uma narrativa. Não são contraditórias, são complementares, né? Na outra vai mostrar o diálogo de Jesus com Madalena. Mas aqui o primeiro impulso é correr. E vai ao encontro de Pedro e de João. Aqui São João não cita o próprio nome, como habitualmente ele faz no seu evangelho. O discípulo que Jesus amava, né? Se vê ali uma predileção de Jesus por João, talvez porque era o mais novo, né? João, inclusive, pode entrar onde Jesus está sendo julgado, porque era menor de idade, segundo aquela época. Então não podia ser preso. Então que os apóstolos fugiram. João vai lá, fica ao pé da cruz, porque era menor de idade. Não podiam prendê-lo. Era a lei que vigorava nessa época. Então, João e Pedro correm, né? E aí nós vemos o efeito da idade, né? O garoto novo disparou na frente, né? Mas, ao mesmo tempo, já aqui a reverência a Pedro. Ele vê o sepulcro vazio, mas não entra. Deve entrar Pedro. Deve entrar o príncipe dos apóstolos, conforme Jesus lhe tinha constituído. E Pedro entra e vê o sepulcro vazio, né? As faixas ao chão e o lençol enrolado, até um outro evangelista, dobrado. Veja a ordem, né? Não é igual a gente quando acorda de manhã cedo, larga um lençol para o outro, sai de qualquer jeito, né? Ali Jesus ressuscitou,
e está tudo em ordem, o lençol está dobrado ali. E aí o final do evangelho é importantíssimo. Ele viu e acreditou. O discípulo entra, João vê e acredita. Mais ainda, de fato, eles não tinham compreendido a Escritura segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Mais uma prova de que Jesus ressuscitou. Porque não se estava num ambiente filosófico, teológico favorável à ressurreição. A ressurreição era negada. O filósofo Platão havia dito que o corpo é o cárcere da alma. E passados séculos, chega ao tempo de Jesus, e é o tempo que volta o neoplatonismo. A doutrina de Platão volta a ter prestígio. Isso vai acompanhar até mesmo os padres da igreja, os filósofos católicos, até São Tomás de Aquino, Santo Alberto, no século XIII. Então dominou durante muito tempo. Depois vamos voltar a Aristóteles. Então, se o corpo é o cárcere da alma, sair do corpo é libertar-se. Não é bom voltar para o corpo. Não é bom ressuscitar. Percebe? O ambiente filosófico era desfavorável à proclamação da ressurreição. A ressurreição só podia ser proclamada com um fato: Jesus ressuscitou. Então aí é que ele diz, né? Quantas vezes Jesus falou da sua ressurreição? Quando eles desciam do Tabor, e Jesus fala que tinha que padecer ao terceiro dia ressuscitar dos mortos. Eles guardaram silêncio, mas se perguntavam o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Então percebe que é uma prova que está aqui, olha. Eles agora realmente têm a ressurreição de Cristo como um fato. E a liturgia ainda nos fala mais, para concluir com a leitura de São Paulo aos Coríntios, quando ele diz, não é? Aos Colossenses, desculpe, quando ele diz que esforçai-vos para alcançar as coisas do alto. Se ressuscitaste com Cristo, esforçai-vos para alcançar as coisas do alto. Se celebramos a ressurreição de Cristo, também temos que ressurgir daquilo que nos separa de Deus, sobretudo do pecado, mas ainda do pecado mortal. Ou seja, a ressurreição de Cristo é a renovação de um convite que ele fez: sede santos como o vosso Pai Celeste é santo. Querem ressuscitar? Querem ir para junto de Deus? Busque a santidade. Então, o dia de hoje é um dia de vitória, é um dia de glória, é um dia de festa, é festa da liturgia, né? A igreja vai celebrar durante 50 dias até a festa de Pentecostes a ressurreição de Cristo, e muito particularmente nesta oitava. Por isso, renova aqui o convite. Aqueles que puderem vir durante a semana, na missa, aqui pela manhã às 7h30, venham para refletirmos, aprofundarmos, celebrarmos e dar glória a Deus por sua santíssima ressurreição. Seja bendito a Deus que, atravessando todo o Antigo Testamento, preparou-nos para a sua ressurreição, para a nossa redenção. Passou pela cruz, mas não estacionou ali. Desceu à mansão dos mortos, como aqui no dia de ontem pela manhã, refletimos na celebração do ofício de leituras. E mais ainda, venceu, ressuscitou. Cristo ressuscitou, verdadeiramente ressuscitou. Aleluia, aleluia.